Bem, voltamos. Vamos aguardar a audiência. Vamos aguardar um pouquinho ainda. Espera mais um minuto, que a aula começa mesmo às 10h50. Só um minutinho. Bem, então na aula que se encerrou agora há pouco, eu expliquei sobre a transitividade verbal. Nós fizemos exercícios a respeito. E agora vamos fazer um exercício novamente sobre interpretação de texto, que é fundamental que vocês sempre evoluam na interpretação de texto. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, Natália? Nem tem Natália nessa sala, é Maria Eduarda. Ô, gente, é porque é muita gente na sala. Eu não guardei o nome. Eu sei, professor. Desculpa. Eduarda, Bem, primeiramente, eu vou retomar aqui algo que eu já expliquei, que é a diferença entre as linguagens verbal, não verbal e mista, também chamada de multimodal. Quando nós temos um texto, esse texto não é construído só por letras, nem números. Ele é construído também por desenhos. Então, às vezes, a gente pega um livro didático e lê o texto escrito e não leva em consideração o aspecto imagético. E a imagem diz muito, principalmente questões de prova, né?
Se você não interpretar a imagem, você não consegue fazer determinadas questões. Então, nós temos aqui a linguagem verbal, a não verbal e a mista. A verbal é aquela na qual você só escreve texto escrito. Ailana, o que foi? Ailana? Ô, professor, Oi? bom dia. Você nem responde os e-mails, hein? Oi? Você não responde os e-mails. Você tinha recebido um trabalho meu há um tempo? Que os outros professores mandam recebido. Aí eu não sei se o seu e-mail tá errado para mim. Peraí, quem está falando? A Ilana. Ailana, eu respondi sim os e-mails que eu recebi. Ué, Você está falando dos trabalhos? sim. Pois é, as notas já foram postadas, né? Do trabalho que vocês mandaram. Você mandou? Mandei. Então, O se seu você e-mail é, mandar... Isso, Raimundo Souza com Z, não é? com S, né? Com Z não, é com S. Eu expliquei na aula passada, né? Então, eu recebi os trabalhos e já postei já postei as notas lá na plataforma. As notas do bimestre. Aliás, da etapa, melhor dizendo, né? Então, qualquer dúvida, Tá bom. vocês podem me mandar. Obrigada. Então, nós temos a linguagem verbal, a não verbal e a mista. Há textos somente com linguagem verbal. Agora, há textos somente com linguagem não verbal, o que não significa que não sejam textos. E há textos com linguagem mista. Vejamos um exemplo. Proibido estacionar. Temos aqui somente linguagem verbal. Agora, vejamos a plaquinha do E com um traço vermelho. Proibido estacionar. Aqui nós temos linguagem não verbal. Todavia, tem o mesmo sentido que a outra placa. A terceira, proibido estacionar, mais aquele sinal. Aqui a pessoa quer reforçar mesmo que não pode estacionar, mas diz a mesma coisa que as outras. Portanto, não podemos olhar as imagens e achar que são desenhos apenas. Elas transmitem também informações. Por isso que nós temos a linguagem verbal, a não verbal e a mista. Então, quando você faz um texto, uma prova, que tem gráficos, que tem imagens, você tem que analisar as imagens também. Então, aqui, nós temos um exercício. A peça publicitária abaixo, divulgada nos anos 1990 por uma fábrica de cigarros, foi acusada de racismo com base nos seus conhecimentos sobre multimodalidade, ou seja, linguagem verbal, não verbal e mista. Comente o porquê da acusação. Porque essa imagem, aliás, essa propaganda, né, essa peça, foi acusada de racismo. Que elementos visuais e também verbais indicam que trata-se de uma mensagem de cunho racista? Vamos ver quem consegue. Eu acho que o fato de falar cigarrinho de chocolate ao leite e mostrar o menino negro. Isso, o menino negro. E vejam, há um contraste muito grande na imagem. Ele é negro e está todo de branco, para destacar mesmo o chocolate, que é preto, e o branco do leite, né? Então, primeiro que o menino está fumando um cigarro, né? O menino é uma criança. Segundo, a questão do café, do chocolate ao leite é representada na própria cor do menino, que é muito escuro, ou seja, ele representa o chocolate e a sua veste branca representa o leite. Então, nós temos aqui uma série de problemas ligados à interpretação racista sobre essa relação desse menino com o chocolate.
Então, comente o porquê. O porquê dessa acusação de racismo é exatamente o contraste entre a cor do menino e a brancura das suas vestes e do seu cigarro. Então, temos algo realmente para se questionar com relação ao racismo. Deixe-me aumentar aqui a tela. Aqui temos outra propaganda. Essa propaganda também causou muita polêmica, porque apresenta esse desenho com esse texto. Alguém pode dizer para mim por que essa propaganda foi acusada de racismo? Olhem para os aspectos verbais e não verbais. O fato dele estar, tipo, acho que sexualizando o corpo negro, tipo, ser um padrão, vamos dizer assim. Isso, está Que sexualizando o corpo da mulher negra, né? E comparando com a garrafa, porque a garrafa é escura também. Isso. Está comparando o corpo dessa mulher escura com o corpo da cerveja escura. Assim, quando vocês forem adultos e puderem tomar cerveja, comparem a cerveja escura com a cerveja clara. A cerveja escura, ela é mais amarga, tem um sabor diferente. Então, malte. Malte. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Essa verdadeira negra é a cerveja, mas é também a mulher, né? É uma propaganda racista e machista, né, professor? Racista e machista, porque as propagandas de cerveja mudaram. As propagandas de cerveja, até um tempo atrás, eram os homens no bar bebendo, ou seja, só os homens podem beber, e as mulheres muito sensuais, loiras, servindo esses homens. Ou seja, é o homem, o todo-poderoso, e a mulher está ali para servir. E, além disso, você tem uma ideia assim, eu quero uma loira gelada, né? Você tem a ideia de que você está consumindo não só a cerveja, como também a mulher, como se ela viesse junto no pacote. Então, dá uma ilusão de poder, de posse, né? Então, enquanto na cerveja clara temos essa figura dessa loira, aqui no caso da cerveja escura, acharam que seria interessante colocar uma mulher negra para representar esse corpo, né, da cerveja e o corpo da mulher, como se a mulher só tivesse corpo, né? Quando na verdade as mulheres são inteligentíssimas, né? Então essa é uma propaganda realmente machista e também racista. E veja como ela olha, né? Ela olha com desejo para o leitor, essa mulher da capa da cerveja. Agora, temos aqui um texto no qual temos um pacote no qual se escreve açúcar. Esse pacote está meio rechonchudo, né? Ele tem uma bolinha aqui embaixo, parece um umbigo, mas acaba por aí. Vejamos que se esse é um texto verbal, não verbal ou misto? Misto. Isso, porque nós temos a escrita da palavra açúcar e, além disso, o próprio pacote de açúcar forma a silhueta de um corpo obeso. Qual é a mensagem, então? Açúcar engorda, né? Vejamos as questões. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte sentido. Mude suas embalagens, suas expectativas, verbos, aliás, suas expectativas
a estratégia que o autor utilizar para convenções do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos que o autor utiliza para convencer o leitor. São verbais e não verbais. Esses recursos verbais e não verbais aqui têm qual objetivo? Ridicularizar a forma física do possível leitor-autor, aconselhando a buscar modificações drásticas, ao objetivo aqui de ridicularizar alguém? Não. Por que eu não posso dizer que há? Porque você não tem nem o rosto da pessoa, como você vai ridicularizar alguém que não tem rosto? B. Professor, travou. Meu áudio travou? Aham. Eu não sei se foi só pra mim. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu voltar, então. Então, não há o objetivo de ridicularizar a figura de uma pessoa obesa. Apenas indicar que a obesidade prejudica a saúde. Enfatizar tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Não é enfatizar a tendência, na verdade, isso aqui está fazendo o quê? Um aconselhamento, uma advertência. C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Então, pode ser que esteja... ok, vamos ver a próxima. Associar o vocabulário açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto por adoçante. Aqui, neste caso, é a opção correta, porque você está associando a palavra açúcar à imagem do corpo. Desculpa, não é essa, não. É a letra E. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. É exatamente isso. Incentivar a prática esportiva por um corpo que está parado, né? Um corpo que está obeso precisa de quê? Diminuir o açúcar, mas também precisa de atividade física, porque o açúcar provoca obesidade, né? É até triste olhar uma foto, assim, uma imagem de um açúcar e perceber que a barriga da gente não está, minha pelo menos, não está tão distante daquela. Temos aqui outra questão do Enem, na qual temos um artista. Esse artista está na frente de uma Kombi e essa Kombi está carregada de bananas. A Kombi está aberta e ele tem ele está carregando um cartaz em que se lê: "Não me ouvide quando eu era um... Não me ouvide quando eu... Não me ouvide quando eu seja um nome importante. Não me ouvide quando eu seja um nome importante. Não me esqueça Oi. Não me esqueça de quando eu for um homem importante. Então, nós temos aqui um texto com recursos visuais e linguísticos, verbais e não verbais, em que nós temos esse homem com estilo hippie à frente de... Olha, está escrito em português aqui, eu tentando traduzir. Não me esqueçam quando eu for um homem importante. Vocês não me falaram? Eu lutando para traduzir. Eu li. Eu não vi. Gente, eu não enxerguei que estava... Mas pelo menos eu estou com o espanhol em dia, né? Só errou o homem, que é nome. Mas o resto é acertou. Eu errei o quê? O nome? Tá. É porque não dá para entender o que está escrito aqui. Muito misturado. A contemporaneidade identificada na performance, instalação do artista mineiro Paulo Nazaré,
reside principalmente na forma como ele. Bem, o que é performance? Gente, performance é um tipo de arte que eu não sei se vocês já viram, em que as pessoas ficam assim, paradas mostrando alguma coisa, deitadas, vestidas de alguma coisa e ali, assim, estátua, parecendo com estátua, ou a pessoa coloca uma melancia na cabeça, alguma coisa, ela fica se exibindo. Isso é uma performance, não sei se vocês já viram performance. É uma espécie de intervenção artística que acontece sem a pessoa cantar, a pessoa não fica cantando, dançando, ela fica simplesmente se exibindo com alguma coisa de... Isso é uma performance. Enche o carro, a Kombi de banana e fica lá em frente à Kombi. Aquilo é uma performance. Bem, essa performance, então, reside, né, a contemporaneidade, ou seja, a característica mais atual dessa performance reside na forma como ele resgata conhecidas referências do modernismo mineiro, utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas, articula questões de identidade, território e códigos de linguagens, imita o papel das celebridades no mundo contemporâneo ou camufla o aspecto plástico e a composição visual de sua montagem. Bem, quando nós falamos em performance e instalação, nós temos que observar qual opção tem o caráter crítico, porque é isso que trata a performance. É no sentido de resgatar referências? Não. Utilizar técnicas e suportes? Não. Articular questões de identidade, território e códigos de linguagem? Sim. Por quê? Porque essa performance aqui está articulando questões como identidade, ele tem uma identidade que nos parece de alguém hippie, território, né? Porque nós estamos aqui num território aparentemente urbano, e linguagem, porque ele está em espanhol. Então, temos aqui uma convergência de fatores que levam a essa performance a ser considerada uma performance importante, né? Não basta a pessoa simplesmente pegar um cacho de banana e ficar parado na porta de um shopping achando que vai ganhar dinheiro com aquilo, né? Tem que ser dentro de um espaço de cultura, né? De um espaço que indique cultura. Então, a resposta certa é exatamente a letra C. Opa! Aqui temos outra questão do Enem. Vejam que as questões com imagens são muito exploradas. Vejam aqui, temos uma colherinha e temos a inscrição. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então, o verbo derreter é apresentado aqui com a duplo sentido. Derreter de derreter mesmo e derreter de a própria pessoa se derreter de calor. Então, vejamos. O cartaz aborda a questão do esquecimento global, a relação entre os recursos verbais e não verbais. Nessa propaganda revela que, então, é uma propaganda que tem recursos verbais. Por quê? Porque ela trata de figuras importantes, ela trata de uma questão importante, que é o aquecimento global, que é visto aqui sob a perspectiva de uma colher na qual um líquido vai se derretendo. Então, vejamos, é o diálogo ambientalista que propõe novas formas de resolver os problemas climáticos? Nós não podemos dizer, porque o que levou essa preocupação não é o discurso ambientalista, é o discurso da sustentabilidade. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marítima, ou seja,
preservar a vida na Terra depende de você tirar o sal da água. Está dizendo isso ali? Não. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. Então, você vai acomodar a iconografia terrestre? Não. Você não vai fazer isso no mar. Portanto, não é essa. O descongelamento das calotas polares possui a quantidade de água doce potável no mundo. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. A letra E é a resposta correta, porque vejam que o texto faz uma pergunta direta ao leitor. Você tem certeza que quer continuar esse verbo? Então, é o autor e leitor. Então, a agressão do planeta é considerada da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Então, como nós agimos diante dos problemas ambientais? Nós procuramos resolvê-los ou nós ficamos muito não ligando muito? Então, portanto, a resposta certa é a letra E. Temos aqui uma imagem muito interessante. 2 meninos, um brincando com seu carrinho, bem pequeno, e outro puxando uma carroça de carrinho. Ela de areia, né? E aí, o pai do menino que faz muito exercício, disse, com certeza colocou esse menino para puxar esse carrinho. Então, nós temos aqui dois sentidos diferentes. Um sentido é de você poder brincar de carrinho, você ser uma criança que tem infância, e a outra é você ter que trabalhar com puxando o carrinho, porque você não tem infância, né? Então, o artista gráfico polonês Paula Kuczko-Skenko nasceu em 76 e recebeu diversos prêmios. Nessa obra, ao elucidar o trabalho infantil, Kuzinskiego usa sua palavra para difundir a origem de que marcamos diferentes. Ele tem essa postura de dividir, que pensa diferente? Não. Estabelecer uma postura proativa da sociedade? Também não. O que seria proativo? Proativa é que age, né? Uma pessoa proativa é uma pessoa que toma atitude. Provocar reflexão sobre sua sociedade? Acho que sim. Provocar reflexão, né? Uhum. Propor alternativas? Não, não tem proposta nenhuma. E nem retratar como uma questão enfrentada em vários países do mundo. É, na verdade, provocar reflexão. Quando você tem imagens assim, são para você refletir sobre até que ponto vale a pena tratar outra pessoa assim como objeto, né? E a desigualdade social. Essa aqui eu gosto muito, ó. É do Enem do ano passado. Temos aqui 2 árvores que estão formando o quê? Um pulmão, né? Aliás, 2 pulmões. E a mensagem é assim: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Vejam que essa propaganda sempre se dirige ao público, porque é com a gente que elas estão conversando. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS. Mata Atlântica no texto, a relação entre esses recursos. Qual é o resultado da relação entre as imagens das árvores e o texto? Quer começar a respirar, comece a preservar. Qual é a relação? Condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica, ou seja, inibe que você entenda as ações da SOS, estabelece contraste de informações na propaganda, é funcional para a compreensão do significado da mensagem, oferece diferentes opções de desenvolvimento temático, propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Vamos ver. Você acha que é a letra? É ou A? Deixa-me ver, olha. A utilização
desses recursos verbais e não verbais, onde nós temos aqui a indicação de recursos verbais e não verbais. Estabelece contraste de informações na propaganda, é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Veja, se você não tivesse a imagem das árvores, somente assim, quer continuar a respirar, comece a preservar. Temos aqui um entendimento completo? Não. Agora imagine se você tiver só os desenhos das árvores e não tiver o escrito. Tem entendimento também? Não. Então, essa união entre esses dois elementos é o quê? É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Só assim você consegue entendê-la perfeitamente. Vamos então agora à próxima, eu vou dar um tempinho para fazer. Isso aí caiu na prova de filosofia, acho que do ano passado. De filosofia? Uhum. Eu gosto dessa questão. Eu acho que é a E ou A. Você acha que é a letra E? Ou A, Eu acho que é a A. eu tô em dúvida entre A e E. Vejamos, olha só. O que nós temos aqui? Temos várias pessoas indo numa mesma direção, Eu acho que é a E. iguaizinhas. Elas estão com um motorzinho no bumbum. É um motorzinho? Não, é uma chave, né? É aquele negócio de um rodar, motor. que você roda no bichinho e ele sai andando. Manivela. Isso, para dar ideia de quê? De que elas estão iguaizinhas, né? Sendo o quê? Sendo monitoradas, né? E aí, nós temos uma pessoa que está com uma cor diferente e não tem essa coisinha de rodar. Significa que ela está o quê? Indo contra a ideia de dominação, alienação, né? Então, na verdade, nós temos como opção correta a letra E, exatamente. É uma reação ao controle do pensamento coletivo. Porque existe uma ideia de controle do pensamento coletivo, mas essa imagem vai na contramão disso, né? Então está correta. É a letra E. Agora, vejamos esta. Sobre as linguagens verbal e não verbal, estão corretas, exceto. Então, vou dar um tempinho para fazer. Eu acho que é a C. Só um minutinho, vou esperar mais gente fazer. Mais um minutinho.
Vamos lá. Sobre as linguagens verbal e não verbal, estão corretas, exceto a linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos, etc. Está certo. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Eles podem ser visuais e sonoros. Veja, a linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Eles podem ser visuais e sonoros, verdade. C. A linguagem verbal, por dispor de elementos linguísticos concretos, pode ser considerada superior à linguagem não verbal. Está errada essa. Nós não podemos dizer que uma forma de linguagem é superior à outra, porque nós incorremos em quê? Em preconceito. Né? Nem dizer, por exemplo, que alguém sabe mais português do que a outra pessoa. Nós todos sabemos português. O que pode mudar é o que nós sabemos da norma culta do português. Mas o português não é somente norma culta, é também a linguagem falada no dia a dia. Eu, que sou professor, em alguns casos, eu sinto que eu não sei português, por exemplo, quando os alunos usam gírias, porque eu não entendo as gírias. Então, saber as gírias também significa um conhecimento. E eu não tenho condições de conversar com as pessoas que usam muitas gírias. Então, nós temos que parar de estabelecer relação de hierarquia entre as formas de linguagem. O que tem que haver é a ideia de que algumas formas de linguagem são adequadas em alguns contextos, mas não são em outros contextos. Imagine você, por exemplo, num jogo de futebol, né? Querer usar um vocabulário muito culto. Você está correndo lá atrás da bola, o colega suando para driblar e você, por gentileza, prezado amigo, passe-me a esfera de couro para que eu possa manipulá-la com os pés e lançá-la velozmente em direção ao gol. Até aí, enquanto você fala isso com o colega, ele já passou para outra pessoa, não vai passar a bola para você. Até aí o outro time já fez uns 5, 6 gols. Já fez os 5, 6 gols. Ele fala, a pessoa nem fala nada, né? Faz um gesto, ou seja, claro, então não cabe você usar uma linguagem muito culta. Nem sempre a linguagem culta é adequada. Às vezes até fica muito ruim você usar uma linguagem muito culta. Porque imagina, se você está lá, se você vai a um baile, né, funk, em que as pessoas usam gírias, estão dançando, você chega ao baile funk e começa a falar a linguagem muito formal, muito culta. Você fica deslocado. Né? As pessoas vão te olhar assim, como se você fosse muito soberbo, metido. Não cabe. Né? Por isso que é ideal você dominar as diferentes linguagens. Saber também o português padrão. Né? Então, e a letra D? Linguagem verbal e não verbal são importantes. E o sucesso na comunicação depende delas. Ou seja, quando um interlocutor, uma pessoa com quem eu converso, recebe e compreende a mensagem adequadamente. Nós somos leitores e falantes competentes quando nós conseguimos compreender diferentes tipos de linguagens e nos comunicarmos em diferentes tipos de linguagens. Isso que significa uma pessoa que tem competência comunicativa, que sabe se expressar de qualquer forma, que sabe se fazer compreendida e que sabe compreender também. Né? Bem, acabaram as apresentações, também acabou o tempo da aula. Temos 2 minutos aqui. Nesses 2 minutos restantes, tem que falar que vários alunos não fizeram as atividades que eram para fazer.
Isso fez com que vários ficassem em recuperação, né? Além disso, nem todos fizeram as avaliações, nem segunda chamada, nem a V1, a V2, a V3. Se você está em casa, o que impede você de fazer uma prova, né? Simplesmente você faça a prova, não deixe acumular, porque quanto mais acúmulo de provas você tem, mais você fica entediado, preocupado com a saúde mental prejudicada. Vamos chegar à terceira etapa com uma margem boa para você não precisar passar aperto estudando muito desesperadamente. Então é importante que os exercícios sejam feitos com dedicação, com afinco, com amor pelo estudo. Vamos desenvolver essa paixão por estudar, por aprender, a vontade de conhecer os segredos do mundo, desvendar os mistérios do saber, né? Porque assim você tem motivação para estudar. Então não deixem de fazer as atividades avaliativas. Até eu, que não sou um professor que passa tanta atividade assim, mesmo assim, os alunos não estão fazendo, né? Talvez se eu passasse muita atividade, uma atrás da outra, quem sabe não faria, né? Então, vamos pensar bem no que queremos para o restante deste ano, quais são as nossas perspectivas para o futuro. Ano que vem, vocês estarão no ensino médio, que exige uma maturidade maior, exige mais concentração, são mais disciplinas. Então, é preciso que nós reflitamos também sobre a nossa atuação enquanto discentes, enquanto alunos, enquanto pessoas em processo de formação escolar, que vão, em breve, fazer uma faculdade, assumir diferentes responsabilidades que um adulto precisa assumir. Então, são inúmeros